Eu queria começar hoje de uma forma diferente, eu queria fazer uma interação aqui. Vou convidar a minha noiva, Júlia, cadê ela? Uma salva de palmas pra ela, gente, que ela vai me matar de vergonha. E eu tenho 4 ajudantes já que eu combinei. Cadê os meus ajudantes? Podem vir meus ajudantes? Mel, você é a segunda. Você é a segunda turma dos ajudantes. Então venham meus ajudantes. Eu tô me sentindo o Marcelo Santini, da Shopee aqui, né? Com uns 50 centímetros a menos. É o seguinte, vocês estão fortes? Deixa eu ver como é que tá de músculo aí. Então beleza, a gente vai tentar fazer uma mágica aqui. Vocês sabem dar um nó, né? Ó, seguinte. Então vou pedir pra vocês aqui, cada um segura de um lado aqui, dá um nó aqui por cima do meu braço aqui, ó. Calma aí. Eita, mas assim eu não vou conseguir nem sair, eu nem sei que tipo de... Ai, oh, calma. Ai, Mia, calma. Tá no CrossFit, Mia? Mais um, pode dar outro nó. Gente, eu não sei nem se existe esse nó aqui. A Marinha não descobriu esse nó aqui. Calma, ó. Vai, deixa... aí. A organização aqui também, a gente ensaiou. Brincadeira, a gente não ensaiou, mas... Tá, deixa eu ver. Pera aí, abre um pouquinho aqui. Tá firme? Então dá mais um nó aqui, pra ficar difícil. Mais um. Eu não sei, será que dá 3? Eu nunca fiz com 3. Tá. Ai, acho que agora tá firme, né? Deixa eu ver. Tá preso? Tem certeza aqui, né? Deixa eu ver minha mão aqui. Beleza. Então vou agradecer aos meus voluntários. Salva de palmas pra eles. Podem se assentar. Seguinte, eu vou pedir a ajuda da minha ajudante. Coloque aqui por cima, por favor. Criançada, é o seguinte, vocês prenderam aqui, né? Tá preso, Lorena? Ó, então a gente vai contar... Ó, presta atenção aqui, presta atenção. A gente vai contar até 3 para eu tentar tirar aqui, tá bom? Então vamos lá. No já, tá? 1... E... Calma. Tá. Pera. Tá. Vamos tentar mais uma vez, vai. Ó, é porque eu esqueci de avisar vocês. Eu tenho que estralar o dedo. Que a mágica acontece quando a gente estrala o dedo, beleza? Então, ó, é 1, 2, 3 e no já, todo mundo estrala o dedo, beleza? Podemos ensaiar? Ó, no já, viu? 1, 2, 3 e já. Ensaiado, esse é só o ensaio. Agora a gente vai fazer valendo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Não, tá... Pera. Vocês estralaram o dedo? Então tá. Calma, então acho que eu que errei. Vamos aqui de novo aqui, ó. Ó, pessoal, tem que prestar atenção. Eu acho que eu tô um pouco enferrujado. Gente, eu ensaiei isso aqui a semana inteira. Não é possível que vocês não vão me ajudar nessa. Então, ó, no já a gente estrala o dedo. Beleza? Então vamos lá, podemos ir? Tamo pronto aí todo mundo? Então calma, vamos lá então. É 1. Agora vai. 3 e já. Não. Calma. Tá dando errado. Pode colocar aqui, irmão. Ó. Não, eu vou tentar uma outra mágica, porque essa daqui não deu. Então a gente tenta outra. Ó. Deu, não deu, foi mal, desculpa. Eu vou tentar outra, talvez a outra dê. Ó, eu preciso de 2 ajudantes aqui. Seguinte. Você fica desse lado aqui. Como é que é seu nome? Julesca e... Julesca e Jurema. Por favor, ó. Segura aqui pra mim. Jurema. Ó. Cortou. Beleza, né? Temos 2 barbantes, certo? Mas, nossa, não era pra... Não sei se era pra cortar essa. Calma. Tá. Então, quantos barbantes a gente tem aqui? Esses barbantes foram separados, né? Estão vendo? Vê se tem uma linha invisível aqui. Não tem. Então tá bom. Então eu vou segurar esses barbantes aqui, ó. Segurei esses barbantes. E vou pedir pra você segurar aqui. E eu vou pedir pra você segurar aqui. Beleza? Então, ó. Puxa um pouquinho, puxa um pouquinho. Calma. Ai, também não é tanto. Ai, calma. Ó.
Vamos de novo então, no já, a gente estrala os dedos e esses barbantes vão se unir, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Não. Tá. Eu acho que eu tô um pouco nervoso. Eu vou pedir para vocês sentarem, uma salva de palmas para vocês. A gente tenta de novo no final. Eu acho que eu tô um pouco nervoso. Fica meio nervoso mesmo. Mas é uma sensação estranha, não é? Você ficar tentando avisar uma coisa, Joca, e a pessoa não prestar atenção. Você não acha que é meio estranho? Tipo assim, ó, gente, já soltou a mão. Todo mundo falando, soltou a mão. E aí parece que a pessoa não ouve. Cabeça dura a pessoa, né? Que a pessoa fica lá, tá aí na sua frente, ó, vai acontecer, soltou a mão. Não é meio esquisito? Agora você imagina, por que será? Imagina que tem um cara na Bíblia. Tem um cara na Bíblia que ele tinha uma função, que era ficar avisando as pessoas de uma coisa que ia acontecer. Esse cara, ele ia lá e ele falava, gente, ó, vocês precisam fazer, aí, ó, tá acontecendo, vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Não é uma sensação que você fica ansioso, que você fica meio bravo às vezes? Esse personagem, eu queria ver se vocês lembram das historinhas. Passa o próximo aí para mim. Esse personagem, ele comia uma coisa... Calma, vamos... Porque talvez os adultos não sabem, meu. Esse personagem, eu usei ali a inteligência artificial, ele ia lá no restaurante, que tinha lá no deserto, e ele pedia esse prato aí, de gafanhoto com mel. Inclusive, Paulo, eu descobri que gafanhoto, esse aqui ainda só tem 20 gramas de proteína a cada 100, mas tem um que tem 70. Então, assim, tá melhor que o whey protein, gafanhoto. Coloquei ali as informações nutricionais e eu vi que é um valor energético bom, o mel, a Dani aí que é nutri, dá para sobreviver, tem os nutrientes em gafanhoto e em mel. Só que esse personagem, além de comer umas coisas estranhas, ele também se vestia de um jeito diferente. Então passa o próximo aí. Eu pedi à minha amiga inteligência artificial para fazer um look de um casaco com pele de camelo. Então ele vestia também esse casaco. Vocês já sabem que personagem é esse? Quem sabe esse personagem? Levanta a mão. Dos adultos, ninguém sabe? Inclusive, eu já vou fazer propaganda aqui, porque no Farol, você que não sabe que personagem é esse, no Farol, que acontece todo domingo às 9 horas, você vai ficar sabendo. Esse personagem era o... Próximo slide. João Batista. Ali eu peguei uma imagem dele meio bravo, né? Acho que é porque o povo não ouviu o que ele falava, meu. O povo não ouviu o que João Batista falava. Então esse personagem, ele é João Batista. E por que João Batista é importante? E por que a gente está falando hoje, é o texto que o Advento traz, é a gente conversar sobre João Batista. Passa o próximo para mim. Eu criei ali o Instagram do João Batista, para ficar mais fácil assim da gente entender. Então, coloquei ali o arroba dele, acho que seria o Batista João. Tá meio na moda esses arrobas assim. Ele era filho de Isabel e Zacarias, não quis ser sacerdote e decidiu viver no deserto. E a frase famosa dele, pecadores, se arrependam. Ele fez ali, né, os stories customizando a roupa dele, os batismos que ele fazia e a dieta dele. João Batista, para quem não sabe, ele era primo de Jesus. Você já sabe, Joca. É que os adultos às vezes não sabem, Joca. Então, João Batista, ele era o primo de Jesus. E João Batista, ele era alguém que já tinha sido profetizado lá atrás, que seria aquela voz que diria para o povo, que clamaria no deserto, que prepararia o caminho para Jesus. Só que às vezes o texto bíblico, ele traz algumas informações, mas ele não se propõe a explicar tanto. Então tem uma coisa interessante sobre João. João era filho de um sacerdote. Naquela época, um sacerdote era alguém que tinha um cargo religioso, era um cargo inclusive de muito status. Então João, ele era aquele famoso assim, herdeiro. João poderia só ter feito ali o caminho certinho, já estava com a faculdade paga, já tinha um emprego garantido. João poderia ser sacerdote. Sacerdote tinha um jeito bonito de vestir, as vestes de sacerdote. Comia a comida que o pessoal levava para oferecer como sacrifício, tinha uma parte que era para o sacerdócio. Então o sacerdote, ele era alguém que tinha um certo status ali. Só que como a gente também já sabe, quem participa do Farol também já sabe, que naquela época a religião estava bem corrompida. Então, por mais que Zacarias era um cara de Deus, ele vivia num ambiente religioso, num templo onde estava muito corrompido.
Religião e política se misturaram muito, ficou uma coisa feia. Isso não acontece hoje em dia, né, gente? É só daquela época, coisa daquela época. Que a religião e a política se misturou num ponto onde que João olhou assim e falou assim, não, eu não vou viver isso aqui não. E aí João vai viver no deserto. Se o sacerdote tinha um jeito de se vestir, se o sacerdote tinha uma comida que ele tinha para comer, João, inclusive, como uma forma de dizer, eu não vou me vincular a isso, tem um outro jeito de se vestir. João tem um outro jeito de comer. E até mesmo que João fazia essa prática do batismo, que é diferente do batismo de Jesus, era também uma forma de um ritual de purificação. Assim como no templo, os sacerdotes tinham um ritual onde eles se limpavam. O sacerdote era tipo assim, se pegou numa coisa que, não, agora eu vou ter que passar por um ritual. Inclusive lá quando você lê do bom samaritano, que o sacerdote não quer passar perto da pessoa que está quase como morta. Porque o pensamento era esse, ele ia ser contaminado, ele ia ficar impuro e ele não ia poder mais fazer o seu serviço de sacerdote. Então ele opta pelo que ele queria fazer, né? Meu trabalho, não vou ficar queimado com o pessoal, não vou queimar meu filme aqui, vou ignorar. Então o sacerdote diz, mas João, filho de sacerdote, faz um outro caminho, por quê? Porque João sabia que ele era alguém que foi profetizado lá atrás e que ele tinha uma missão, preparar o caminho para alguém que viria. Então, passa o próximo aí. E aí, eu queria conversar com vocês sobre João e 3 lições que eu aprendi com João. Queria que vocês abrissem em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira do que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galiléia ao rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu. É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor, através de Jesus, trouxe para a gente o Espírito, o Senhor nos batizou, o Teu Espírito, para que a gente pudesse viver, e viver uma vida plena, em abundância, no Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra chegou para nós. Obrigado porque o Teu cuidado é presente na nossa vida. Que o Senhor possa falar com a gente através da Tua palavra e que a gente possa aprender, que o nosso coração seja um solo fértil para aquilo que o Senhor tem para nós. Te agradeço no nome de Jesus. Amém.
João era esse cara, então, que estava famoso. Como diriam os adolescentes, João estava no hype. Porque todo mundo estava ouvindo falar de João. Ah, tem um cara lá, sabe essa coisa que começa um movimento? Tem um cara lá que ele está lá no Jordão e ele está batizando as pessoas. E ele tem discursos e ele tem pregações. Naquela época existia uma grande expectativa messiânica. Às vezes a gente lê o Evangelho e a gente acha que Jesus foi algo... Nossa, surgiu aqui a ideia de um Salvador. Mas não. A expectativa messiânica, ela vem desde o Antigo Testamento. De que viria um rei, de que viria um Messias, de que viria um enviado de Deus. E esse Messias, ele salvaria o povo. Povo que agora vivia sob o domínio de Roma. Povo que outrora fora um grande povo, que tem como memória, como imagem de um tempo de esplendor, o reino de Davi, de Salomão, mas que agora era um povo que vivia oprimido por Roma. Então, dentro desse contexto, eles têm expectativa de um Messias, inclusive alguns acham que o próprio João Batista seria esse Messias. Começou um movimento ali periférico, longe do templo, longe do poder dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus. E aí esse João, que começa ali, ficar um pouco famoso, as pessoas começam a falar sobre ele, que tem esse discurso forte. Esse discurso, Mel, que é a mesma sensação de estar vendo. Cirilo, você não está vendo, está na sua frente, a mão saiu. João, gente, vocês não estão vendo, está chegando o tempo. Vocês vão se arrepender. Vai chegar alguém que é mais poderoso que eu. E a primeira lição que eu aprendo com João é que João, ele reconhece quem Jesus é. E reconhecer quem Jesus é não é simplesmente dizer que ele existiu, porque que Jesus existiu é um fato. Recentemente terminei minha pós-graduação e eu pesquisei sobre o Jesus histórico. E Jesus existiu. A ciência não está discutindo a existência de Jesus. Existem relatos de gente que não era da fé, mas que falava sobre esse homem, que multidões seguiam, que pessoas seguiam, que pessoas ouviam os ensinamentos. Então Jesus existiu, a gente não discute mais isso. Se alguém virar para você e falar assim, Jesus não existiu, você pode falar assim, gente, você está precisando estudar. Porque Jesus existiu, esse é um fato. Mas reconhecer Jesus, ou o que a gente aprende com João, não é reconhecer que ele existiu, é reconhecer quem de fato ele é. Reconhecer Jesus é crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o enviado de Deus. A gente estava um tempo atrás discutindo no PG sobre o que fazia uma pessoa ser crente ou não. E é uma pergunta difícil. Porque algumas pessoas vão para um lado moral. O que diz se uma pessoa é crente ou não, se ela caminha com Jesus ou não, é se ela segue tudo e faz direitinho. E é aquela pessoa crente. Crente mesmo, valendo. Mas segundo o texto bíblico, o que faz a gente ser igreja? O que faz a gente ser crente? É simplesmente, e eu não estou dizendo que não tenha outras coisas, mas o primeiro passo para você dizer que alguém é crente, que faz parte da igreja, é uma afirmação que Pedro faz para Jesus. Naquela discussão sobre quem ele era, Pedro, o que o pessoal está dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é um grande profeta. E você, Pedro, quem que você diz que eu sou? Pedro responde para Jesus, você é o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus. E aí Jesus vira para Pedro, e num jogo de palavras, porque a palavra Pedro tem a ver com pedras, com fragmentos de pedras, e Pedro diz, você é Pedro, você falou bem. Foi o Espírito que te falou, que você é meio cabeça dura, assim, você não ia chegar a essa conclusão sozinho, mas o Espírito falou, você é Pedro. Mas é sobre essa afirmação aí, Pedro, que você disse, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o Cristo. É sobre essa afirmação aí que eu vou construir a minha igreja. Então, reconhecer Jesus é reconhecer quem ele é. Que, inclusive, nesse batismo, é a voz do próprio Deus que vai dizer, você é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Mas Cirilo, o primeiro passo para ser crente, o primeiro passo para caminhar com Jesus, para reconhecer Jesus, é reconhecer quem ele é. Porque dizer que ele existiu, que ele era um cara legal, que ele ensinou coisas legais, isso é um fato. Mas a fé parte do princípio de
reconhecer quem ele é, o Filho de Deus. E João, ele diz isso porque ele sabe quem Jesus é. Ele sabe porque ele sabe o caminho que ele ia fazer, ele sabe que viria o Messias, ele tem uma expectativa de que viria o Messias, mas quando ele vê Jesus, ele reconhece quem Jesus é. Infelizmente, a gente vive num contexto onde a gente molda Jesus à nossa própria vontade ou às nossas necessidades. Então, às vezes, Jesus deixa de ser o Filho de Deus para se tornar um guru, para se tornar um opressor, para se tornar um condenador. Jesus deixa de ser o Filho de Deus e se torna um vilão da história de muita gente, porque no nome dele, muita gente é ferida. Jesus passa a ser um coach. E aí parece que a principal função de Jesus é o seu bem-estar, o seu sucesso financeiro, quer você viver aquilo que você quer viver. Então você diz para Jesus o seu projeto, você faz a sua anamnese lá com Jesus, você diz assim, Jesus, eu queria aqui me fortalecer nessa área. Igual ir na academia, o que você quer? Eu quero costas. Então vamos fazer isso aqui, sua vida. Então Jesus, eu quero isso aqui para minha vida. Eu quero uma esposa, eu quero um esposo. E aí Jesus, tá aqui meu projeto, amo o Senhor e faz o que o Senhor tiver que fazer aí. E isso não é reconhecer quem Jesus é. Quando João, ele vê Jesus, ele reconhece quem Jesus é. E se ele não reconhecesse, depois Deus ia dizer, porque lá na frente ainda tem um spoiler da voz que diz. Mas a primeira lição que eu aprendo com João é que eu preciso reconhecer quem Jesus é. E a segunda lição, e essas lições elas acontecem em ordem, é eu preciso reconhecer diante de Jesus quem eu sou. Porque eu posso reconhecer Jesus e dizer, não, Jesus é o Filho de Deus. Mas eu posso ter um pensamento religioso de achar ele é o Filho de Deus. E eu sou a mesma coisa que eu sou. Estamos ali perto. Porque eu e ele ali, na santidade, fica ali no empate ali. Acho que ele ganha um pouquinho, mas eu sou bom. E João ensina pra gente que ele, João Batista, que viveu a vida inteira no deserto, recluso, para não se contaminar, para não viver essa sociedade corrupta, nem beber vinho o cara bebia. João que viveu essa vida buscando santidade, olha para Jesus e diz assim, eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Jesus, eu não sou digno de desvirar sua havaiana. Porque tem aquela superstição, né? Eu sei que você ser um crente, mas tente, que tem que desvirar a havaiana. Eu não sou digno de tocar nas suas sandálias aí. Eu não sou... Como que eu vou te batizar, Jesus? O Senhor... Desculpa a palavra, Jesus, mas o Senhor está meio maluco. Como que eu, João, vou batizar o Senhor, Jesus? Que não tem nem pecado, você não está... Eu não estou dizendo que você não ouve, Jesus, mas você não está vendo que eu estou dizendo para o pessoal que eles têm que se arrepender para eu batizá-los? Como é que eu vou batizar o Senhor se o Senhor nem precisa se arrepender? Eu, João, pecador, meu jeitinho aqui, que falo meio bruto às vezes, com minhas roupinhas de camelo, comendo o meu garfo, eu batizar o Senhor? Não. Ô, Jesus, não dá. E é interessante que esse é um pensamento recorrente que acontece no texto bíblico, que é Pedro dizendo, não, eu não posso, não, Senhor, eu sou pecador, afasta de mim. É Paulo que tem a mesma coisa, é outros discípulos que têm a mesma sensação de eu não posso estar perto de você, porque diante de você eu me reconheço. Diante da sua santidade, Jesus, diante da sua presença, eu reconheço quem você é, mas eu reconheço quem eu sou. E eu não sou digno. E eu acho que essa coisa de se reconhecer diante de Jesus, ela é muito legal porque ela coloca todo mundo no mesmo lugar. Ela coloca gente de igreja há 20 anos, coloca as meninas do Itatinga que estão se convertendo, coloca a pessoa que entrar por aquela porta agora, coloca você que prega, canta, participa de 28 ministérios, coloca todo mundo no mesmo lugar. Só que a gente insiste em criar lugares diante de Jesus. João,
que é o cara que é conhecido, que o próprio Jesus disse que dentre nascidos de mulher nunca houve um maior. E, gente, a gente está falando da Bíblia que tem Daniel. Daniel era um menino bonzinho demais. Se falasse de Davi, eu até entender, porque Davi vacilava muito, muito. Eu e Davi ali, ele reconhece os pecados, aí é um homem segundo o coração de Deus. Mas se a gente for colocar na balança, Davi tem uns pecados que... Tem Daniel, que é o bonitinho lá. Daniel era certinho ali, ó. E aí Jesus vai dizer, sabe, vocês conhecem as figuras de Daniel, de Davi, de Moisés. E eu estou dizendo que dentre todos esses, o maior foi João. E eu já vou ensinar para vocês que na lógica do reino é o contrário, é o menor que é o maior. Jesus vai dizer que o que não fez um milagre... A gente está falando de Elias, gente, fez fogo cair do céu. A gente está falando de Moisés, viveu as 10... E aí Jesus vai dizer que João... Qual que era o superpoder de João? E Jesus diz que João, nascido de mulher, o maior, e João, diante de Jesus, vira e fala assim, eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Então, diante de Jesus, quando a gente reconhece Jesus, e se a gente de fato reconheceu Jesus, a gente baixa um pouco a bola. Então, se no seu coração, irmão, você está com um pouquinho aí de eu sou bom, talvez você tenha que reconhecer Jesus. Talvez a gente tenha que fazer o caminho de João e olhar para Jesus e dizer, eu não sou digno. E aí a gente começa a entender um pouco do que é graça, do que é evangelho, do que é caminhar com Jesus. João, ele reconhece em Jesus o Messias, o Filho de Deus, e essa ideia choca. Porque para a gente que está acostumado com esse discurso, é muito comum pensar que Jesus é Deus, mas a gente está falando de uma época que, para a gente entender, é uma época onde o pensamento grego ele acontece para quase tudo. Os deuses gregos em declínio. Então, os deuses gregos que outra hora foram, nossa, grandes deuses, agora, gente, ó, tá na baixa. Ninguém bota muita fé nesses deuses que bagunça tudo, desce, arruma confusão, mente, tudo isso. Ninguém acredita muito nesses deuses, mas o judeu acredita fielmente no Deus dele. Mesmo diante de uma opressão de Roma, o judeu se mantém firme com seu Deus. E aí esse Deus perfeito, esse Deus que não se contamina com pecado, esse Deus que para você prestar um sacrifício, você tem que fazer todo um ritual, esse Deus encarna. E às vezes a gente fica achando que a maior humilhação de Deus foi a cruz. Mas o fato do próprio Deus se encarnar é uma humilhação. Deus, imagina Deus, Javé, para esse povo. E aí chega um camarada de Nazaré dizendo assim, não, eu sou filho dele. Ah, é nada. Tem como não? Com essas roupinhas aí? Não é não. Com essa galera que você está andando aí? É nada. Encarnar, para a gente ficou algo comum, mas para aquelas pessoas daquela época, para João, aquilo era uma coisa muito absurda. Tanto que existe um evangelho, o evangelho de João, porque as pessoas começaram a dizer que não era possível que Deus encarnasse. Então, o máximo que acontecia era, o Espírito veio sobre uma pessoa, Jesus, viveu, fez o que tinha para fazer e foi embora. Porque aquilo que é espiritual, se tornar carne, materializar, não tem como, gente. E aí João vê um homem encarnado, com suas sandalinhas lá, no deserto, e reconhece nesse homem, um homem com aparência comum, e diz, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu não posso te batizar porque eu sei quem você é. Deus em Jesus é uma ideia que escandaliza os judeus. Deus em Jesus deveria ser uma ideia que escandalizasse a gente, mas escandalizasse no ponto de, gente, Deus encarnou para viver com a gente.
João, ele não quer batizar Jesus porque ele sabia que Jesus era perfeito, que Jesus não tinha o pecado e era santo. Mas Jesus sabia que ele precisava fazer isso para cumprir uma profecia. E aí eles têm essa conversa que diz assim, ó, seguinte, vamos só cumprir a profecia. Tá, Jesus, mas eu sei, se fosse eu ansioso, ia ficar assim, eu sei que eu vou te batizar lá, mas eu sei que você não tem pecado, tá? Eu nem vou fazer o apelo igual eu faço para os outros, a gente entra rapidinho assim, ninguém tira foto para eu não ficar me achando aqui que... Apesar que saiu lá no Instagram dele. Mas João, ele reconhece quem ele é diante de Jesus. Mas tem uma terceira lição que eu também aprendo com João. E aí eu queria que a gente fosse para um outro texto. O texto do apóstolo João, então o Evangelho de João, no versículo 35. João, capítulo 1, versículo 35, vai dizer: No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. João, ele é esse cara que ele viveu o ministério dele, morou no deserto, viveu todas as dificuldades. Ele começa a ganhar uma fama, certa notoriedade. E aí, de repente, ele vê para Jesus, vive esse momento com Jesus, e ele tem 2 discípulos. E aí João vira e fala assim, ó, aquele lá que é o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João, e é interessante que o Evangelho de João coloca esses discípulos aqui, por exemplo, André, é outra forma em outro evangelho. Mas aqui, o apóstolo João faz questão de dizer que eles eram discípulos do João Batista, e que aí Jesus passa e João diz, ó, aquele lá, vai nele. Eu aqui fui só um canal. A terceira lição que eu aprendo com João é que depois de reconhecer Jesus, depois de reconhecer quem eu sou, aí eu aponto para Jesus. A vida de João, desde o profeta Isaías, da profecia, ela é uma vida que aponta para alguém. Ela não é uma vida que a glória dela tem um fim em si mesmo, mas é uma glória de um outro alguém. Só que a gente continua vivendo, buscando a glória na gente. Em vez de pensar como João e ter uma vida que de alguma forma aponte para Jesus. A primeira igreja batista de Campinas não é a igreja do pastor Fábio. A primeira igreja batista de Campinas não é a igreja nem da Convenção Batista Brasileira. Antes de qualquer coisa, a primeira igreja batista de Campinas ou pelo menos deveria ser, uma igreja de Jesus. Não é para apontar para o nosso símbolo e vai ser a maior igreja do mundo e a gente vai correr atrás disso. A gente é uma igreja que quer apontar para Jesus. Seu Donaldo, uma das experiências mais malucas que eu vivi como pastor é quando alguém diz que vai sair da sua igreja. Porque é um sentimento meio estranho. Você se dedica, você corre atrás, e você fica assim, será que eu fiz uma coisa errada? Não, me diz aqui, o que eu posso melhorar? E eu lembro que, em uma conversa com o pastor Fábio, de uma família que estava saindo, e o Fábio virou e falou assim, que bom que eles estão indo para outra igreja, as ovelhas não são nossas. Aí eu assim, Fábio é crente, precisa aprender. Porque fica um sentimento, e eu fico imaginando que João era quase que isso assim aos discípulos. João, obrigado, muito legal aqui caminhar com você. Mas me passa a carta de transferência aí para Jesus, porque foi legal caminhar com você, mas acho que vou caminhar com ele agora. E João tem a humildade de dizer, isso aí mesmo. Eu fiz aqui o que eu tinha para fazer, mas o importante é que vocês continuem a caminhada com Jesus. Isso não é um problema que a gente tem hoje. Não foi um problema só de João, porque teve um momento lá onde o pessoal da igreja começou a brigar. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E João já está dizendo aqui, gente, ninguém é de ninguém não. A gente é de Jesus. A minha vida, o meu propósito, a minha caminhada, eu fui para o Jordão, eu vivi a vida desse jeito para fazer o que eu tenho para fazer, que é apontar para Jesus. É sobre Jesus.
As crianças não são do Primeira Kids, as crianças são de Jesus. Os adolescentes não são do Fly, os adolescentes são de Jesus. Então, se chegar algum momento onde alguém vai falar assim, eu vou para uma outra comunidade, você vai continuar caminhando com Jesus? Então, que Deus abençoe. Só não deixa de caminhar com Jesus. João ensina isso para a gente quando ele diz para os discípulos, é ele que é o Cordeiro de Deus, não sou eu. O pessoal quis me colocar esse título aí de Messias, não sou eu, o Messias é o outro, então pode ir. Vai com Deus, vai com ele. Deus, ele, é isso aí, vai. Tem comunidades, tem igrejas que sequer reconhecem as outras como irmãs. Eu tenho participado de alguns grupos de pastores. E a gente tem um pouco disso. Ainda mais a gente, batista, igreja histórica, de às vezes não reconhecer os nossos irmãos pentecostais como igreja. A gente tem preconceito. A gente, batista, presbiteriana, às vezes metodista ali, igreja mais histórica, se acha mais intelectual. Mas, gente, a igreja, no final, é tudo de Jesus. Eu tenho muita dúvida teológica, irmão, eu tenho uma certeza que não vai ter credencial da PAIBC para você entrar lá no céu, não. Não tem a ficha lá e no final está escrito Pastor Fábio, reconhece esse membro aqui, pode deixar entrar aí, que Deus... Não tem isso. Porque é Jesus. A vida de João aponta para Jesus, a vida da nossa comunidade precisa apontar para Jesus, a nossa vida precisa apontar para Jesus. E aí o próprio João Batista, quando os fariseus, os saduceus chegam lá para ouvir o que ele tem para falar, ele fala, se arrependam, mas se arrependam e mostrem isso na vida de vocês. Não vem com um papinho aqui de que se arrependeu para que eu batize vocês, não. Se arrependam e mostrem isso na vida de vocês. A gente não aponta Jesus vindo aqui e fazendo uma pregação. A gente não aponta Jesus quando você só manda lá no WhatsApp, assiste a pregação aí da minha igreja. Ou quando você manda lá o bom dia, Jesus te ama, aceita ele. Quem curtiu vai para o céu, quem não curtiu, foguinho. A gente aponta para Jesus com a vida. Você aponta Jesus para os seus filhos pela maneira como você trata a sua esposa. Você aponta Jesus para os seus filhos pela maneira como você lida em casa, como você lida com aquele tio chato, com aquela tia que, nossa, dá raça de víbora. Isso é um palavrão que pode xingar, porque está na Bíblia. João falava. Então... Mas é essa galera que você aponta Jesus na forma como você lida. E João era esse cara, ele fala assim, raça de víbora, vocês estão tudo errado. Mas se vocês quiserem se arrepender, vocês podem, mas muda a vida. Aponta na sua vida que você mudou. Mostra para as outras pessoas que a forma como você cuida, como você lida, como você respeita, como você escuta o outro, aponta para Jesus. João foi esse cara que viveu a vida inteira apontando para Jesus. Porque João sabia que o único caminho para paz, e paz de verdade, não paz como ausência, a gente pensa que paz é ausência de conflito. Então como é que está seu relacionamento? Não vai estar em paz. O pessoal está me falando que depois de casar ainda tem mais treta. Mas, gente... Espero que não. Mas não é ausência de conflito que é paz. Paz é esse estado de saber que as coisas são o que eram para ser. E aí, eu queria chamar de novo a minha amiga Mel, na verdade a Julesca e Jurema, e a minha outra amiga, para a gente tentar, de alguma forma, refazer as coisas aqui. Eu acho que eu sei onde eu errei. Vou pedir você para ficar aqui e você para ficar aqui. Então segura esse lado, não puxa ainda, tá? A gente separou esses barbantes. E de uma forma bem resumida, uma sinopse de filme, a nossa história é essa. Lá em Gênesis a gente foi separado. O homem, o ser humano, a mulher que caminhava e tinha uma relação perfeita com Deus, foi separado por causa do pecado.
E agora precisava de algumas mediações para essa relação acontecer. Mas não foi só separado de Deus, foi separado da relação que tinha com a natureza. Da relação que um tinha com o outro. Se era um relacionamento perfeito entre o homem e a mulher, agora o homem já vira para Deus e fala assim, ó, foi a mulher que você me deu. E aí, agora o homem já quer falar assim, ó, Adão, ou Adã, era a palavra que usava para nós dois, não. Adão agora sou eu, vou te dar um nome que tem uma função, que é Eva, que é procriar. É uma relação que foi quebrada, é uma relação com a natureza que o cara não precisava trabalhar tanto. Precisava cuidar, cultivar, mas agora vai ter que ralar para tirar comida da terra. É uma relação consigo mesmo, onde o ser humano andava sem roupas e estava tudo de boa, mas agora tem uma relação de timidez, de nudez, de vergonha, de culpa. Então são relações que foram quebradas. Só que não dá para a gente construir a paz nisso tudo. Mas João sabia quem podia construir. Então eu vou pedir para vocês puxarem de novo, devagar. Porque João sabia, pode puxar, que a única pessoa que podia construir essa relação era o próprio Jesus. Que podia trazer paz para aquilo que virou guerra, que podia trazer paz para o coração que sofria, que podia e que pode. Queria uma salva de palmas para as minhas ajudantes. Podem se assentar. Deu certo, Joca. Pelo menos uma mágica. Fica para a próxima pregação. João, ele apontava para Jesus porque ele reconhecia em Jesus quem ele era, a paz de Deus, o próprio Deus. Reconhecia que ele precisava dessa paz, mas tinha compaixão e amor suficiente para apontar essa paz para muita gente. E talvez você venha aqui hoje pensando assim, eu estou bem, e de repente você começa a ouvir e fala assim, eu não estou tão bem, eu não estou com o coração tão em paz. Eu consigo perceber que eu não estou reconhecendo tanto Jesus como quem ele é, porque eu jogo um pouco ali da minha expectativa de quem eu acho que ele deveria ser. Ou talvez você está aqui hoje e você começou com um pensamento assim, não, eu sou um crente bom demais. E aí você ouviu aqui que João não se sentia assim. Talvez você, então se o João não era, eu também talvez não seja. E aí tem uma coisa interessante sobre João. Porque eu falei bem demais de João aqui. Mas tem uma coisa que eu me identifico demais com João. Porque tem um momento da caminhada de João onde ele tem dúvidas. E ter fé não é não ter dúvidas. Inclusive, se você tem fé e nunca questionou, nunca teve dúvida, repensa um pouco. Porque geralmente quando a gente tem fé, ela traz dúvidas, ela traz incertezas, ela traz insegurança, porque é algo muito absurdo viver com fé. E tem um texto lá em em Lucas 7, que João, ele se questiona um pouco. E Lucas 7, a partir do versículo 18, vai dizer que os discípulos de João contaram todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? O mesmo João, que nesse momento aqui reconhece quem Jesus é, num outro momento da vida dele, vira e fala assim, será mesmo? Eu acredito, mas meu acreditar tem um pouquinho de dúvida, então vocês dois aqui, tem como vocês irem lá em Jesus e só perguntar mesmo se tem certeza? Sabe aquela assim, eu vou fazer, mas tem certeza? Então se você está aqui hoje, e você viveu esse momento, ou você está vivendo esse momento de dizer assim, tem hora que eu tenho umas crises mesmo de me questionar. Às vezes você joga essa crise para uma culpa de traumas que você teve numa comunidade, ou por causa de alguma relação, ou porque você se sente culpado por alguma coisa, ou porque te culparam por coisas que você fez. E eu vou te dizer que João também teve, e ok. Porque foi depois dessa pergunta de João
que Jesus vai dizer que João foi o maior nascido de mulher. Diferente da gente, Jesus, mesmo diante da dúvida de João, reconhece a importância, a caminhada e a fé que João tem. Ele reconhece quem João é. Ele não vira e fala assim: João, aos 45 segundos do tempo, daqui a pouco você vai perder a cabeça. Spoiler, João Batista morreu de uma forma trágica também, mas hoje a gente vai focar na outra parte. João, você, João, que me batizou, que ouviu a voz do céu dizendo, você está perguntando se é de fato eu que você deveria esperar? Eu ia ficar bolado, mas Jesus não. Jesus, ele acolhe João com as dúvidas, com as incertezas, com os questionamentos. Porque o evangelho é essa caminhada que acolhe a gente, mesmo a gente não merecendo. E eu queria convidar você para orar comigo. Talvez você está vivendo esse momento de que eu preciso reconhecer quem Jesus é. Talvez você está vivendo um outro momento de reconhecer, Cirilo, mas eu acho que eu preciso me reconhecer melhor diante de Jesus. Ou talvez você está vivendo um momento de eu já vivi isso aí bem, mas hoje eu me questiono. Eu queria convidar você a abaixar sua cabeça e a orar comigo. Quando a gente faz um apelo, a gente faz esse momento, a gente não é vir aqui na frente que vai mudar, não é o ato de você levantar que faz alguma coisa especial, um poder especial descer sobre você, o Espírito focar mais em você. Mas de certa forma é um ato simbólico para a comunidade. Hoje é dia 8 de dezembro. E pode ser só um 8 de dezembro, como pode ser também um dia que você decidiu mudar, ou voltar, ou se comprometer de uma forma mais firme, a caminhar, a reconhecer e a apontar para Jesus. E se você está vivendo algum desses momentos, eu queria te convidar a ficar de pé. Se você está vivendo algum desses momentos, vire para aqui, para a gente orar junto. E não é que eu vou orar por vocês, porque eu não acredito que eu oro por alguém. Mas eu queria orar com vocês. Que a comunidade fique presente, que a comunidade faça o seu papel de caminhar. Então, se você quiser, se você se sentir à vontade, enquanto a música toca, pode vir aqui para frente, para a gente orar junto. Para a gente caminhar junto. Deus, obrigado pela vida do teu filho Jesus, Pai. Obrigado porque ele salvou a gente, porque ele acolheu a gente. Obrigado por ele, Pai. Porque num coração partido, como barbantes, o Senhor nos uniu contigo. O Senhor trouxe restauração, o Senhor trouxe vida, o Senhor trouxe cuidado. E não foi por uma mágica, não foi por um truque, foi por vida, Pai. Tua vida encarnada em Jesus. Tua vida que nasceu, e é isso que a gente celebra. A tua vinda, a tua vida. Teu filho Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, por mim, por nós, e oro com essa comunidade que faz essa oração ser algo coletivo no amém. Que a gente aprenda a reconhecer o teu filho Jesus como ele é, o filho amado, enviado para nos salvar. Que a gente aprenda a se reconhecer, Deus, diante dele. E que se existe no nosso coração, e existe, soberba, orgulho, que caia por terra, Pai, para que a gente possa de fato viver uma espiritualidade de graça,
Não uma espiritualidade que a gente acha que pode comprar, que a gente merece, mas uma espiritualidade de graça, que constrange, que nos coloca no mesmo lugar que todo mundo. E que a gente aprenda que todo mundo é todo mundo, Pai. Ensina pra gente a apontar para a vida do Teu Filho Jesus, não com as nossas falas, não com o nosso jeito de crentez, de mandar alguma coisa religiosa, mas com a vida, Pai. Que a gente aprenda a apontar com a vida, para que a nossa vida seja um testemunho do Teu Filho Jesus. Para que a nossa vida seja uma extensão do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu acolhimento, Pai. Para que a Primeira Igreja Batista de Campinas seja uma extensão, que seja uma continuação da mesa do Teu reino, onde todo mundo é convidado a sentar. Cuida dos corações partidos, dos corações magoados, feridos, e que pessoas possam conhecer a face verdadeira de Jesus, que é diferente da que a religião, da que a opressão, da que o poder mostra. Caminha com a gente nas nossas dúvidas, Pai. Que a gente saiba tê-las, mas que no final de tudo, a gente tenha a convicção e mantenha a fé de que o Senhor Jesus é o Filho amado de Deus, enviado por amor para nos salvar, para nos resgatar e nos trazer paz. Paz com Deus, com o outro, com o mundo e conosco. A gente ora em nome de Jesus. Amém.